Eu quero conversar com vocês aqui sobre essa ideia, sobre essa temática, meu trabalho, meu olhar, isso tem alguma relação? Bom, é, quando eu olho isso, eu posso ficar pensando, bom, como assim, né? O que será que eu estou querendo dizer com uma coisa nesse sentido? Então, dessa forma, vamos entender bem, assim, para cada um de nós, vamos pensar, assim, o que a gente enxerga, o que a gente olha com, o que a gente caracteriza como a ideia de trabalho. Então, na perspectiva da ideia de trabalho, eu posso estar sempre associando isso, ou vendo o meu trabalho, como aquilo que eu tenho que resolver a fazeres, que eu tenho que cumprir um horário, que eu tenho que cumprir tarefas dentro do horário, que eu tenho que resolver todas as coisas, se eu trabalho em locais distintos, que eu tenho que estar atendendo a tudo, planejando tudo. Então, assim, multitarefas e resolvendo todo, assim, efetivamente executando as funções para a qual eu tenho que, eu fui designada, digamos assim. Mas eu também posso enxergar que o meu trabalho, eu posso enxergar que o meu trabalho é um ambiente onde eu posso criar muitas coisas, eu posso ter muitas ideias, eu posso aprender todos os dias, eu posso me transformar e transformar todos os dias, eu posso, naquele ambiente que eu posso achar que, poxa, aquilo ali, todo dia é a mesma coisa, eu posso simplesmente vivenciar coisas diferentes, então eu posso enxergar o meu trabalho dessa forma. E eu posso também enxergar o meu trabalho um lugar em que eu sou extremamente feliz. Então, assim, eu, Édira, enxergo o meu trabalho como algo que envolve tudo isso que eu mencionei aqui agora. E eu acho muito importante a gente já começar nesse momento fazendo uma reflexão numa perspectiva, assim, como eu vejo o meu trabalho, o que é o meu trabalho para mim, e o que ele representa para mim. É óbvio que a base de tudo isso, as pessoas vão falar assim, ah, mas eu trabalho só para poder cumprir com os meus compromissos pessoais, financeiros, cuidar de família, etc. E tal. Mas outras pessoas podem falar, e eu sou uma delas que falo isso, que obviamente que isso é uma base, mas eu gosto muito do meu trabalho. Então é uma coisa assim que a gente pode achar que seja nada a ver eu parar para pensar, mas eu acho assim bem importante a gente poder se perguntar, cada indivíduo se perguntar o que é o trabalho para ele e como ele está ali, porque isso tem muito a ver com o que a gente possa caracterizar como a gente, quanto indivíduo, numa plenitude de bem-estar social e bem-estar físico, digamos assim, numa característica de saúde. Então, quando eu olho isso, assim, e talvez algumas pessoas já possam ter passado por experiências, eu não vou dizer para vocês que o meu trabalho em todos os momentos é só sorrisos, porque não é. É óbvio que nós temos desafios, é óbvio que nós temos momentos em que a gente não concorda com a forma como as coisas estão acontecendo, mas é um ambiente que, no seu todo, a gente tem possibilidade de ver que aquilo ali nos satisfaz. Então, é muito importante que os senhores percebam isso e observem se o que os senhores definem como o trabalho de vocês é algo que como é que está essa relação direta de vocês com o seu trabalho? Numa perspectiva de vocês se sentirem bem, estarem bem e serem motivados a exercer aquilo que vocês estão se propondo, mesmo que seja com um único objetivo de sobrevivência, mas que vocês possam fazer isso de uma forma que seja boa para vocês. Isso é uma coisa assim que eu enxergo como sendo muito importante para o nosso dia a dia. Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos conversando aqui? Será que eu estou conseguindo definir o meu trabalho e o que eu quero trazer para isso? Aí vem a pergunta que é, o que é o meu trabalho aqui? Né? Será que a gente enxerga claramente qual é o trabalho de todos nós? O que nós temos em comum aqui nesse trabalho? O que nós estamos realizando nesse trabalho? Então, a gente sabe
que o que nós estamos aqui fazendo, todos nós estamos vinculados a um trabalho que está associado a um projeto social. E aí, nessa perspectiva, eu já posso começar a pensar, bom, isso não define para mim o que é o meu trabalho. Ok, ele é um projeto social, mas de repente eu não consigo enxergar efetivamente o que é o trabalho. E nessa ideia, eu buscando entender qual é o objetivo do projeto social, desse que eu estou vinculada, eu já posso começar a entender qual é o meu trabalho, efetivamente. Só que quando eu tenho, assim, o meu olhar, aqui eu já posso começar a brincar, em que uma coisa é o que é o meu trabalho e outra coisa é como eu olho o meu trabalho. Então, quando a gente for agora, já fazer uma leitura efetiva do que está sendo caracterizado como objetivo desse projeto social, que vai nos dar uma clareza do que é o nosso trabalho nesse momento aqui, vinculado em comum a esse projeto, eu e cada um dos senhores pode enxergar olhares distintos associados a esse mesmo objetivo. E aí aqui começa a ideia de como eu olho cada coisa e como eu me coloco nessa estrutura. Então, os senhores, assim, nós conhecemos essa ferramenta recentemente, né? Eu conheci essa ferramenta recentemente, e é uma ferramenta muito legal, que é essa ferramenta do Transfere Gov, que é uma ferramenta governamental, onde tem ali de acesso livre para todos os projetos, uma série de coisas que são desenvolvidas pelo governo. E, efetivamente, esse nosso projeto está lá, todos nós estamos aqui associados ao projeto Esporte mais Cultura na Baixada, e esse projeto está lá, e lá tem claramente definido o objetivo desse do projeto social, ou seja, o objetivo do trabalho para o qual todos nós estamos envolvidos. Então, ele deixa claro que o objetivo é ofertar atividades esportivas em diferentes modalidades no período de 1 ano, para um número específico de beneficiários, com idades variadas, deixando claro atender uma idade mínima a partir de 6 anos, em situação de vulnerabilidade, esses indivíduos têm que estar nesse quadro, e em diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro, conforme os senhores podem visualizar aqui. Muito bem, só olhando o objetivo, eu posso falar, bom, então ok, meu trabalho aqui pensando em equipe, pensando na equipe, né, dos instrutores, professores, instrutores, articuladores sociais e monitores, eu posso olhar aqui e falar, ok, eu tenho que ir lá dar aula e tenho que ajudar a dar aula e tenho que captar aluno para aula. Eu posso simplesmente achar que o meu trabalho é isso. Ou eu posso já ler algumas coisas entre linhas. E eu posso também conhecer alguns detalhes da estrutura desse projeto que possam me ajudar. Muito bem, quando eu olho só pelo objetivo e não conheço outras coisas do projeto, eu posso imaginar assim, bom, se isso aqui é do governo, né, está vinculado ao governo de alguma forma, sei lá como é que é isso. Pô, se é esporte, tem tudo a ver com alguma coisa que envolve esporte. E eu já tive outros projetos sociais, e outros projetos sociais com a mesma temática de esporte estavam vinculados à Secretaria de Esporte e ao Ministério associado a isso. Mas esse projeto específico que todos nós estamos trabalhando, ele está vinculado, né, registrado no Ministério da Educação. Aí eu já posso começar a ter uma ideia, né, na minha cabeça, em que, efetivamente, aqui eu passo a ter um olhar diferente, um olhar onde eu posso enxergar que a finalidade que eu tenho do esporte não seja exclusivamente associado, entre aspas, a um lazer. Eu posso também enxergar uma finalidade associada a algo que esteja vinculado à educação. E aí minha cabeça pode começar a pensar uma série de coisas. E a ideia é essa. E aí, ainda na estrutura do projeto, vem
indicado o problema a ser resolvido. Com essa ideia do problema a ser resolvido, ele traz uma informação geral, aonde o principal problema, que é o que ele busca resolver, é a falta de acesso igualitário às atividades esportivas e culturais para a população da Baixada Fluminense. E ele deixa claro que mesmo que o poder público tenha políticas que possam promover qualidade de vida, ainda existem muitos moradores dessa região que não têm o acesso efetivo a essas oportunidades. Então, a partir dessa ideia do problema a ser resolvido, a gente pode começar assim, eu enxerguei algumas coisas no meio disso daí que me trazem mais ferramentas para que eu compreenda o meu trabalho. E dentro das coisas que eu pesquei, que estão marcadas aí, fala efetivamente da falta de acesso igualitário às atividades esportivas e culturais. Observe que aqui eu já começo a perceber que mesmo que o meu objetivo central esteja apenas vinculado, né, o geral, a uma atividade esportiva, aqui na visão do problema a ser resolvido, eu envolvo algo ligado a um aspecto cultural. Também falo dos altos índices de desigualdade social, de exclusão, de vulnerabilidade e da dificuldade do acesso das pessoas a essas oportunidades em função de barreiras que eu posso, dentro da minha experiência, eu acredito que os senhores tenham uma vivência, uma experiência muito superior à minha, para falar sobre isso, que quando eu leio essas barreiras podem envolver, assim, diversas perspectivas de distância efetiva da minha residência ao local que ofereça uma atividade dessa, que isso envolva custos para que eu possa estar participando de passagem, custos que podem ser altos na minha rotina financeira, mas eu também posso enxergar barreiras sociais em que eu seja impedido por forças externas do ir e vir na minha própria região. Então, a partir dessa visão de problemas a ser resolvido, eu já começo a enxergar que eu tenho aqui uma tarefa e uma responsabilidade muito importante de promover uma atividade que permita os indivíduos todos a terem a oportunidade de ser um indivíduo, de ser cuidado, de estar participando de atividades. Então, eu posso começar a enxergar dessa forma e ao mesmo tempo, ficar imaginando todas essas demandas, como elas se refletem no que eu vou fazer do meu trabalho. Muito bem. Ainda seguindo aqui, nós temos também o que está estabelecido como resultados esperados, aonde coloca que se espera um aumento ao acesso a essas atividades esportivas e culturais para jovens e famílias dessa região, promovendo inclusão e bem-estar, além de reduzir vulnerabilidade social e criar alternativas saudáveis para jovens em situações de risco. Também, da mesma maneira que eu fiz associado ao problema a ser resolvido, eu também olhei algumas coisas que eu achei que eram mais importantes para eu me situar nessa ideia de eu enxergar o meu trabalho nesse projeto. Então, aqui no resultado esperado, me chamou a atenção aumentar o acesso às atividades esportivas e culturais vinculados à inclusão e bem-estar, onde eu posso ter um olhar com isso muito minimalista, efetivamente numa ideia de oferecer as atividades, ou ter um olhar em que o meu universo ele passe a ser efetivamente cada sala de aula
e nessa perspectiva de cada sala de aula eu ter um olhar de inclusão e bem-estar. Além disso, enxergar o que eu espero no desenvolvimento de habilidades sociais e pessoais associados à disciplina, trabalho em equipe, para redução da vulnerabilidade social, e ainda na perspectiva do criar alternativas saudáveis, aonde eu tenho um foco para os jovens em situações de risco. Então, eu posso enxergar isso de todas as formas associadas à realidade social e ver a grande responsabilidade que eu tenho vinculado a esse trabalho que nós estamos aqui. É interessante a gente falar, eu tenho... Alguns anos eu fui coordenadora de um programa, né, do programa de pós-graduação que nós temos na universidade, lá na Escola de Nutrição, e então eu fazia sempre, obviamente, as propagandas do programa aos alunos, e eu tinha o hábito de ir em sala de aula de todos os alunos que ingressaram na universidade. E nessa fala que eu ia, né, além de falar do programa, da oportunidade que estava tendo, eu já colocava para os alunos, e coloco, porque eu venho fazendo isso ainda quando eu tenho essa oportunidade, primeiro de parabenizar, porque nós temos ainda uma estrutura no nosso país que ainda são poucos que têm o acesso ao ensino superior público, então parabenizar por essa conquista, mas ao mesmo tempo chamar esses alunos para a responsabilidade que eles têm em sua formação para retornar isso à sociedade, considerando, né, que toda a formação deles está calcada no que a sociedade paga de impostos e para todos nós. Então, da mesma forma, todos nós aqui sabemos que esses projetos sociais que conversam com que são os projetos interinstitucionais, que conversam com essa parceria da universidade e das organizações da sociedade civil, são projetos fomentados, né? Assim, os recursos financeiros são recursos provenientes de emendas parlamentares. Então, todos nós temos uma grande responsabilidade, sabendo que todo o arcabouço financeiro associado a esse projeto, associado diretamente ao nosso, né, salário, bolsa, etc., ou as atividades, também vem da sociedade, dos impostos da sociedade. Então, todos nós temos uma grande responsabilidade para que, efetivamente, o projeto tenha os seus resultados esperados e tenha êxito nos seus objetivos, e todos nós podemos ter esse olhar e fazer com que alcance de forma bastante distinta todo esse objetivo, como a gente se propõe a isso. E aí até é legal que a Luane está aqui, e o professor Ricardo sabe disso, que a gente vem trabalhando juntos em projetos interinstitucionais há muito tempo, uma atividade que a gente sempre propõe e que a gente sempre gosta de fazer, ter a oportunidade de trazer principalmente crianças dentro do universo da universidade, para que elas possam ter assim uma sementinha plantada dentro delas no querer alcançar e estar dentro daquele ambiente, estudar e buscar isso. Então, isso também é um trabalho que, no meu entendimento, associado esse projeto ao Ministério da Educação, a gente deve, mas aí vocês vão falar para mim, só com criança? Não, de jeito nenhum. Em qualquer momento da vida, e a gente leva todos também os jovens, os adultos e os idosos à universidade, sempre tenho que mostrar, e eu posso dizer de cadeira, um exemplo em que todos os momentos da vida são momentos de estudar, considerando que eu, com 62 anos, me formei em licenciatura de matemática. Então, eu sou licenciada em matemática, comecei esse curso de graduação com 58 anos e me formei com 62, o que significa que absolutamente nunca é tarde para ninguém querer estudar, querer ingressar e ter a oportunidade de vivenciar a universidade pública, e eu entendo que isso faz parte também
do nosso trabalho, talvez muito mais da nossa parte aqui da universidade do que dos senhores do Ibratec. Mas vamos em frente com essa ideia, nós enxergamos um pouco mais como é, o que é o nosso trabalho, qual é o ambiente, qual é a proposta do nosso trabalho, mas ainda existe dentro da estrutura do projeto a caracterização das funções de cada uma das equipes, de cada pessoa da equipe, e eu estou trazendo especificamente as funções associadas à equipe que trabalha diretamente com os beneficiários. Então, lá mesmo na estrutura do TransfereGov, nós temos informações do que se espera dos professores e instrutores, planejamento, execução das atividades, das aulas, adaptação às necessidades e capacidades dos participantes, monitorando a saúde e bem-estar e estimulando a participação e desenvolvimento social dos participantes. Ok, cada professor instrutor, que é o que a gente tem aqui em maioria, pelo menos até no início da nossa palestra, cada um tem a sua visão de qual é a sua função e cada um pode estar aqui já imaginando e associando ao que se espera de resultados, o que pode fazer diferente. E aqui a gente também traz duas palavras assim linkadas, onde eu posso promover um olhar completamente distinto do que do que é o padrão de se estabelecer como uma aula, numa perspectiva do olhar da saúde e bem-estar e do desenvolvimento social. Então, vamos só pincelando as palavras-chave. Como articulador social, está identificado lá no projeto que espera desse profissional que ele identifique e mapeie os parceiros, as ações de divulgação e mobilização, articulação com as lideranças, o apoio na comunicação e atendimento a idosos e pessoas com deficiência. Então, ele faça toda essa parte da articulação social e da motivação da participação no projeto. E também a gente traz como, pescando assim com uma ideia de palavras-chave, a perspectiva da mobilização, redes de apoio e comunicação e atendimento. Aqui eu posso olhar um universo específico ao que se define como a função do articulador social, como também eu posso olhar um universo vinculado à comunicação e atendimento a todos os beneficiários, numa perspectiva de enxergar que nem sempre as pessoas que não são idosas e não são PCDs, elas têm a capacidade de se inserir naturalmente em um ambiente, em um projeto, em se sentir fazendo parte daquele ambiente. Então, eu posso ter essa visão como comunicação e atendimento, e, ao mesmo tempo, na ideia da rede de apoio, o articulador social, na minha perspectiva, talvez do grupo de profissionais, seja o que tem a maior percepção, o maior conhecimento de cada beneficiário na perspectiva de quem ele é, na perspectiva de estrutura familiar, na perspectiva de todas as formas que possa auxiliar essa mobilização e essa manutenção desse indivíduo no projeto social. Quando a gente olha os monitores, também está definido lá na estrutura do projeto que ele auxilia os professores e os instrutores, acompanha os participantes durante todas as atividades, apoia na organização, interage com os participantes, incentiva a participação e o engajamento. Também buscando como palavras-chave, para mim, o fazer diferente, o olhar diferente, é essa perspectiva do interagir e do promover a participação e engajamento. É de uma responsabilidade muito grande para que as pessoas se mantenham engajadas durante todo o projeto. E essa equipe que trabalha em conjunto nos polos, ela pode criar, e ali, né, quando a gente falou assim, 10,
movimentos diferentes da simples aula, não descaracterizando aqui, em hipótese alguma, a aula. Só estou colocando que a aula é o objetivo principal, mas eu posso querer, e no meu entendimento, posso fazer mais e promover situações em que aquilo ali também me faça mais animado, feliz e participante. Muito bem. Então, com essas palavras-chave aqui, que a gente foi pegando de alguma forma, nós vamos explorar um pouco essa perspectiva do trabalho e do meu olhar. Então, dentro dessas palavras que foram captadas, eu dividi em 3 grupos, e o primeiro aqui que a gente vai explorar é essa ideia da inclusão e bem-estar. Quando eu tenho esse olhar de inclusão e bem-estar, é importante eu ter sempre na minha mente essa palavra que somos todos iguais na diferença. Isso, no desenho, isso pode estar me mostrando algo que eu posso estar visualizando apenas situações muito pequenas em que eu perceba o que é o diferente. Diferente associados à raça, a credo, a condição física. Mas essa perspectiva de somos todos iguais na diferença pode ter, assim, olhares muito diversos. E essa é a ideia de mostrar para vocês olhares diversos para que a gente enxergue a amplitude do que envolve essa ideia de somos todos iguais na diferença e a ideia da inclusão e bem-estar. Então, eu trago aqui para vocês alguns artigos numa perspectiva assim, que às vezes a gente pode, ao ler algumas coisas, a gente ter, assim, a partir do que a gente lê, a gente tem ideias do que a gente pode fazer, a gente pode ter leituras técnicas, ou pode ter também leituras midiáticas, onde eu estou chamando aqui de leituras midiáticas, textos e artigos divulgados pela mídia, associado à mídia televisiva, jornalística, rede social, etc. e tal. E nessa divulgação midiática, eu devo ser bastante criterioso numa perspectiva de enxergar efetivamente o que eu estou lendo e se aquilo não pode me direcionar a uma visão, o que normalmente a literatura científica não faz, onde ela apresenta, e o que deve acontecer, apresentar dados, fatos, uma interpretação, e você ter a capacidade de aproveitar as coisas ali, na perspectiva não como capacidade, você observar se há coisas interessantes a serem aproveitadas ali ou não. Então, eu trago aqui alguns artigos que no final vocês têm um caminho de acesso, se vocês quiserem. Se tiverem interesse especificamente em um deles e dificuldade de acessar, é só falar que a gente manda sem nenhum problema. Pedir através do professor Ricardo, eu mando por ele sem nenhum problema o PDF para os senhores. E vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Então, esse aqui, o título dele é Inserção Social do Idoso, Reflexões sobre a Inclusão, Saúde e Bem-Estar. Talvez quando eu olho só o título desse artigo, na minha vivência em projetos, eu já possa ter experiências e enxergar o que eu estou observando, e o que eu estou esperando, e o que eu imagino que esse artigo está lidando a respeito desse assunto. Então, ele mostra claramente que os programas governamentais associados à ginástica, que efetivamente é uma das modalidades específicas para o idoso, nós estamos aqui tratando do idoso, nós não, né? O artigo está tratando especificamente do idoso, se mostra como uma ferramenta eficaz na promoção da inclusão e bem-estar dessa população. Então, se eu tinha alguma dúvida a respeito disso, ok, eu tenho aqui uma base técnica que faz um levantamento de estudos que mostram que isso é uma realidade, e eu acredito que todos os senhores já tenham ciência disso. Numa ideia dessa, ele
finaliza concluindo, né? Se finaliza não, ele chega a uma conclusão em que, além de oferecer atividades adequadas à idade, incentivam, né, a ideia dos programas governamentais, incentivam a interação social, a integração na comunidade, a melhora da qualidade de vida e combate à solidão. Aí aqui eu já começo, talvez, a perceber a ideia da amplitude do que nós estamos falando da inclusão e bem-estar. Às vezes, a pessoa idosa, ela tem uma rotina, aliás, como todos nós, tem uma rotina ali do dia a dia, e nessa rotina do dia a dia, não se permite um pequeno espaço onde ela possa estar no universo com os seus, na perspectiva de desenvolvimento de amizades, trocas de experiência, trocas de problema, e para ver como cada um lida com as coisas, e como isso, assim, aquele momento do se cuidar. Então, é óbvio que a gente tem consciência da importância, e eu respeito profundamente e valorizo profundamente todas as religiões que promovem também toda esse movimento de inclusão e bem-estar, mas aqui eu estou chamando a atenção da importância de se promover, e aí, né, o articulador social, o monitor e o professor, de promover a importância do momento da atividade física, da ideia daquele indivíduo, olhar e ser um momento dele com ele. E nessa ideia eu posso olhar, ok, estou captando, estou trazendo, tirando da rotina, começa a fazer o amigo que vai caminhando junto, vamos para fazer a ginástica juntos, e dentro da minha atividade, ali, eu posso criar momentos culturais em que, efetivamente, eu posso promover atividades de interação e integração, porque eu posso observar capacidades interessantes ali, ou simplesmente fazer uma movimentação aonde a gente faz assim, comemora os aniversariantes do mês, ou cria um hábito de ter o cafezinho antes e depois, ou depois da atividade física, um momento de comunicação e integração em que, volto a dizer, na perspectiva do olhar de cada sala, eu realmente observar e se todos estão integrados ou se eu tenho a percepção de algum que tenha mais dificuldade de interagir e trabalhar com isso para que as pessoas saiam bem. Porque, assim, nessa perspectiva da pessoa sair bem e feliz, esse é o momento, assim, o trabalho de vocês é um trabalho maravilhoso. O meu é formar profissional. E na formação de profissionais, às vezes a gente é um pouco mais exigente. Eu sou bastante. E aí, talvez nem sempre o aluno saia tão feliz da minha sala de aula pelo grau de exigência que eu dou. Mas o dos senhores é um trabalho, efetivamente, o meu no projeto é um trabalho, efetivamente, das pessoas se sentirem bem. Então, a ideia é que, no dia a dia, as pessoas possam chegar de qualquer forma na sua sala de aula, mas ela deve sair se sentindo bem, e isso faz parte de uma integração que todos podem fazer. Muito bem. Seguindo aqui, para uma próxima visão ainda nessa temática, nós temos um artigo que é intitulado Liderança Escolar do século XXI, Desafios e Estratégias na Gestão de Centros Educacionais. Aí vocês vão falar, pelo amor de Deus, não temos nada a ver com isso, nós não somos escola. E aí, às vezes, a gente acha que algumas coisas não estão vinculadas à nossa ideia. Da onde eu tirei isso? Eu fiz uma busca de dados na plataforma que existe de periódicos da CAPES, então, uma plataforma de acesso livre, que a pessoa faz uma busca bibliográfica. Eu fui lá e botei inclusão e bem-estar. Na verdade, não botei o E, botei inclusão, bem-estar. E aí busquei artigos que vinculassem essas palavras e fui trazendo aqui algumas coisas para vocês. Então, esse daqui
para vocês verem que às vezes a gente não vê numa realidade e olhando só um resumo, a gente já vai estar trazendo. Ele mostra, a partir da análise dos seus resultados, a integração das tecnologias na educação, o atendimento à diversidade, inclusão, a gestão de conflitos e saúde mental, além da adaptação a novos modelos pedagógicos, são importantes para efetivamente ter uma liderança escolar eficaz. Mas talvez olhar a inclusão associada à diversidade numa ideia de que eu posso estar observando, como eu já mencionei e reforço, se eu posso considerar que todos que estão na minha sala de aula, e aí eu trabalhar em cada universo, para os professores, em cada universo, para todas as equipes, e não só o conjunto geral, se eu posso enxergar que todos ali estão se sentindo incluídos, se eu posso enxergar que ali eu posso, às vezes, ter uma situação que numa pequena conversa ali gera algum tipo de discordância e conflito, e eu estar de uma forma tranquila, podendo gerenciar isso para que saiba trabalhar com esta situação e apaziguar literalmente os ânimos. E isso tudo conversa com a saúde mental de cada indivíduo, porque o indivíduo não se sentindo incluído, o indivíduo não se sentindo satisfeito e não sabendo conviver numa conversa, certamente ele não está bem com ele mesmo de alguma forma. Então, de alguma maneira, eu olho isso e posso realmente ver que essa informação, essa perspectiva, numa ideia de que eu tenho que ter esses olhares, faz com que eu efetivamente possa estar, me sentir completo nessa ideia de promover todas as respostas que eu espero desse meu trabalho. E aí ele também conclui falando das lideranças escolares eficazes, são aquelas que promovem uma cultura organizacional que valoriza a inovação, a inclusão e o bem-estar. Então, a gente estava conversando aqui, nessa ideia assim, do meu olhar, eu inovar, eu fazer diferente, eu promover o bem-estar, eu fazer um movimento de inclusão, me faz um indivíduo em que as pessoas passam a ter confiança. E aí as pessoas podem contar, o engajamento vai acontecendo na perspectiva de se sentir bem naquele ambiente e até num momento específico as pessoas poderem recorrer, se quiserem, para uma conversa específica de um momento de cada um. Então, isso é muito legal os senhores terem em mente. Muito bem, seguindo ainda nessa temática, nós vamos aqui para o próximo, que fala sobre fatores que influenciam o bem-estar e o mal-estar dos alunos e professores. Um olhar para seu impacto de processo de ensino e aprendizagem. Até a primeira parte eu posso enxergar, tudo a ver, ok, tá conversando comigo. Mas o que tem a ver na ideia de aprendizagem? Será que eu aqui estou numa característica, porque eu sempre posso associar aprendizagem ao conteúdo teórico? Mas não, com certeza absoluta eu posso associar a aprendizagem na atividade que nós estamos desenvolvendo aqui, a ideia da atividade física, a aprendizagem, a efetivamente conhecer o que está sendo passado, fazer aquilo com consciência para o cuidado com o corpo. Então, eu posso enxergar de todas as formas. Mas aqui, o assunto que traz de relevância, vocês vão ver, porque eles falam, né, o artigo menciona a respeito das relações interpessoais, a rigorosidade e exigência dos professores, aqui eu me encaixo perfeitamente bem, por isso que eu até comentei o que eu já comentei, alimentação inadequada, sedentarismo, problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, falta de acompanhamento familiar e falta de comunicação ou diálogo, a indisciplina dos alunos, o autoritarismo, o clima social marcado pelo bullying, falta de motivação, mediação de conflitos, gerenciador, dos gestores, preconceito ou discriminação, tudo isso gera um mal-estar
afetando a relação professor-aluno. Eu posso não olhar as coisas diretamente, algumas mais e outras não, mas eu posso, às vezes, assim, o que me chama a atenção quando eu li aqui, que eu pesquei essas palavras que estão aqui, é para chamar para um alerta na perspectiva que nós estamos lidando num ambiente de vulnerabilidade social. E dentro desse ambiente, a gente tem plena consciência, imagino que os senhores muito mais do que eu, que também existem grandes variações de condições. E efetivamente, a gente talvez não tem que ter clareza em alguns aspectos que, às vezes, as reações que alguém possa ter num dia dentro de uma sala de aula, aquilo pode estar associado não ao jeito da pessoa, mas a uma condição que a pessoa pode estar naquele momento. E uma delas, que realmente sempre me chama atenção, e a gente já participou de alguns projetos, eu não sei se o daqui tem um movimento assim para garantir que os alunos, realmente eu não tenho esse conhecimento, e eu acho sempre muito importante garantir que esses alunos, principalmente, né, aí obviamente que a gente sempre tem um foco maior com as crianças, que elas estejam alimentadas adequadamente, ou efetivamente que elas tenham uma alimentação antes das atividades da prática esportiva. Eu não sei se isso é a realidade para todos. A gente sabe que talvez não seja. Então, isso pode gerar algumas respostas diferentes até naquilo que eu estou propondo de atividade. Então, eu tenho que ter um olhar em relação a isso, até para que isso não possa gerar uma exclusão, um bullying, uma desmotivação, uma discriminação e coisas nesse sentido. Então, eu tenho que perceber o que pode estar acontecendo naquela realidade. Também, quando a gente mencionou a respeito dos articuladores sociais e que acabam conhecendo o universo, a gente pode ter situações que envolvam o universo daqueles indivíduos que realmente promovem condições não tão boas de saúde mental. Então, pessoas que estão com situações no universo que estão sempre ansiosas ou deprimidas e etc. E eu posso também ter na minha visão do que fazer diferente para que aquilo traga, às vezes, não a resposta que eu espero do físico, da saúde direto, mas a resposta que eu espero, da saúde que eu digo assim, como corpo físico, mas do que eu espero como o bem-estar, a pessoa se sentir bem, se sentir íntegra, se sentir forte para poder ultrapassar tudo isso. Então, eu acho muito importante a gente ter essa visão. E aí, ele conclui, obviamente, que uma relação saudável, baseada na confiança, respeito, diálogo, clima positivo e acolhedor, sempre vão promover uma inclusão, tolerância, democracia e o bem-estar de todos, tanto dos alunos quanto dos professores. Então, assim, é uma lida do dia a dia, um trabalho que todos nós temos que fazer conosco, não só na nossa sala de aula, mas em todos os momentos, e que nós podemos, assim, se o meu trabalho é um trabalho que envolve, né, essa perspectiva de um projeto social, eu enxergar o universo dele e naquele universo eu fazer mais de mim, ser melhor do que eu sou em qualquer outro momento. Eu ser ali o melhor de mim em todos os momentos. E aí eu acabo promovendo um trabalho com um olhar diferente. Muito bem. E aí nós temos aqui ainda o trabalho identificado como exercício físico e saúde mental em crianças do primário. O que será que esse artigo tem para me dar um alerta da importância do que eu estou fazendo? Aqui ele menciona que a falta do exercício físico regular está associado a um risco aumentado de problemas de saúde mental em criança. Então, isso aqui é um trabalho que não foi feito no Brasil, e eu trouxe na perspectiva de mostrar que essa visão e essa preocupação e esse universo associado à saúde mental, ele conversa universalmente,
E aqui eles mostram que participaram 54 homens, 69 mulheres, 123 crianças, com idade média de 11,6 anos. E o que eles chegaram à conclusão? Que eles fizeram o trabalho durante um período, né, durante o ano escolar, foram acompanhando, e eles observaram que quem participava das atividades físicas tinha uma melhora significativa nas categorias de depressão e distúrbios de aprendizagem, envolvendo transtorno de linguagem e déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu não estou na escola, mas eu estou lidando com crianças com essa faixa etária. Eu não estou... o meu projeto, eu não estou acompanhando, né, eu não sei, assim, realmente eu não conheço o detalhe, mas pelo que eu me recordo da proposta do plano de trabalho, do projeto, eu não acompanho nada associado, assim, ao rendimento escolar. Mas eu, como isso aqui, essa informação que eu trago para vocês, eu percebo a importância do meu trabalho até na aprendizagem desse aluno. Porque ele pode não ter isso dentro das suas atividades na escola, mas eu posso promover isso para que ele se sinta seguro, consciente, capaz, tranquilo e melhore todo o seu processo de aprendizagem. Então, eu percebo a grande importância do meu trabalho. E, ao mesmo tempo, eu posso fazer com um olhar diferente, enxergando essas possibilidades e mostrando para os alunos a importância do meu trabalho, mostrando a importância do estudo, a importância da disciplina, da obediência, da participação, do querer aprender, né? Não só o fazer, o passar de ano, mas o querer aprender, e eu posso fazer todo um trabalho desse no meu dia a dia. Muito bem, seguindo aqui com essa ideia, eu trago mais um artigo que fala sobre a saúde mental no Brasil, desafios para as políticas públicas e legislação. E aí ele mostra que a saúde mental no Brasil enfrenta uma realidade alarmante, onde cerca de 18 milhões de brasileiros convivem com transtornos mentais graves. E fala sobre o aumento da taxa de suicídio no país. Essa é uma realidade que a gente vem tendo, uma realidade muito triste, onde todos nós temos consciência, se não temos consciência, estamos mencionando aqui, o aumento da taxa de suicídio entre jovens no nosso país. Algo que, efetivamente, vocês vejam que o artigo é um artigo bem recente, foi publicado agora em 2025, então é um alerta importante para que a gente perceba em que condição está a nossa sociedade, como a gente pode atuar em prol disso. E aí ele menciona a respeito, né, do envolvimento de atividades de articulação de prática clínica, advocacia, legislativa, visando a política pública, etc. e tal, mas fala a respeito do compromisso de promoção, prevenção, assistência e reabilitação dessa área. E eu enxergo aqui, buscando o bem-estar da população, e eu enxergo aqui que o nosso trabalho nesse projeto social, ele é um trabalho que ele conversa com a prevenção associada a uma, digamos, degeneração da saúde mental. Então, a gente previne que um indivíduo, com as nossas atividades, a gente pode prevenir que o indivíduo tenha problemas de saúde mental, promovendo o bem-estar. Então, isso assim, eu acho que isso é uma motivação para a gente ver a importância do meu trabalho. E aí a gente aqui realmente enxergar o meu trabalho, mas enxergar o meu olhar nessa característica. E o meu olhar nesse ambiente de inclusão e bem-estar, eu posso fazer coisas muito distintas, como a gente falou, isso é uma amplitude, eu posso criar momentos onde eu perceba que esteja acontecendo e eu quero conversar sobre essa temática, e aí envolver alguma atividade, e às vezes eu não sei como fazer isso, e a gente tem aqui algumas formas de ajudar vocês assim a pensarem, a terem ideias de como fazer. Então aqui eu divulgo aqui
com esse QR Code, se vocês puxarem agora, então em qualquer momento, vocês têm acesso a um site, que é um site que foi sob a minha responsabilidade, construído por mim, que é o site do LabBio, que é o laboratório que eu sou responsável, e nesse site tem um link que é só de e-books. E esses e-books, eles foram todos, a grande maioria deles foi produzida pelas equipes participantes de projetos interinstitucionais. Então, eu aqui faço a divulgação de um e-book que vocês podem ler assim, criação de um roteiro teatral. Mas veja bem, eu sou um professor, um monitor, articulador social, como é que eu vou fazer um teatro aqui? Mas esse e-book ele foi produzido por um discente, o discente Davidson, que faz parte da equipe da Unirio e que está sob a minha supervisão de orientação, e está disponível aqui nesse site, onde ele mostra uma ferramenta que você pode ver ali ideias de como criar um ambiente para conversar, onde o roteiro ele vai muito além do ambiente cênico. Então, é algo legal que pode trazer ideias para você desenvolver uma atividade diferente e, de repente, conversar sobre temáticas que você acha importante. Você, quanto equipe, envolvendo o seu polo, envolvendo a sua comunidade, a sua equipe acha importante promover ali naquele meio em prol do que se espera como resposta desse nosso trabalho. Aqui eu também trago um outro e-book, esse foi produzido em outro projeto, por equipe também eu supervisionei, que está ligado à idealização do corpo perfeito, o estigma relacionado ao peso corporal e ao cuidado em saúde. Isso, assim, traz uma visão interessante para se pensar, onde é uma preocupação também associada aos jovens, e nós conversamos muito com o grupo na primeira capacitação com os professores, no universo do bullying, que é algo muito constante e a gente tem que ter muito cuidado e observar pequenas formas de falar que podem gerar situações muito delicadas. É muito importante a gente lembrar que a palavra é algo que tem, assim, um poder muito maior do que, às vezes, a gente possa associar. E aí, uma palavra, ela tem uma força muito grande. E às vezes, e assim, é importante a gente ter cuidado, né, com as nossas palavras, e volto também sempre ao universo principalmente das crianças, porque é óbvio que para os adultos isso também tem uma força e às vezes, assim, é algo muito difícil para um adulto ouvir algumas coisas sem, né, às vezes, quem fala perceber, mas com criança, a criança, ela é uma esponja, ela absorve absolutamente tudo. E ela, efetivamente, nessa perspectiva que ela absorve tudo, ela, naturalmente, ela reage no dia a dia com a sua forma de falar, o seu jeito, o que traz brincadeira, ela reage com o que ela vivencia no seu universo. Então, observar isso é observar aonde está a mente da criança e, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente perceba, nessa perspectiva da palavra, que, às vezes, uma palavra mal aplicada, assim, até de um repreendimento, assim, no dia a dia, pode, em algumas situações, ser muito forte para alguns. Então, a gente saber lidar com isso também é um grande aprendizado para todos nós. Muito bem. Aí seguimos agora com o outro grupo, né, da ideia de palavras-chave, saímos da inclusão e bem-estar e entramos aqui na perspectiva das habilidades sociais e pessoais. Dentro dessa perspectiva, a gente olha, né, o que efetivamente isso trata. Então, trata-se de um conjunto de diretrizes de funcionamento das pessoas que as ajudam em seus relacionamentos e no respeito aos direitos dos outros e dos seus próprios. Efetivamente, aqui eu tenho uma imagem que está lá, habilidades sociais, onde sociais, leia-se sociais,
que eu achei uma imagem interessante, por isso que eu quis trazê-la. E aí, imagens a gente não consegue, às vezes, manipular de tal maneira que a gente modifique, assim, né, uma linguagem dela. E, efetivamente, o que é isso aqui? É a gente saber lidar com o outro, a gente saber conviver. Habilidades sociais e pessoais, basicamente, mostra para a gente isso, a capacidade de iniciar, manter e finalizar uma conversa. Saber formular perguntas, assim, ele fala de algumas coisas e eu chamei atenção para isso. Por quê? Porque às vezes as pessoas não conseguem conversar, elas não se sentem, elas não se sentem assim bem naquele meio para que elas possam conversar, ou elas sentem que elas têm que ter cuidado no que falar. Então, elas têm que saber lidar com isso para que elas possam conviver, porque a gente convive no nosso meio a partir de trocas, e as nossas trocas são trocas de diálogos. E é importante a gente saber dialogar, né? E dialogar de tal maneira que a gente não gere conflitos e tenha respeito com pensamentos alheios, né? A gente tem que saber lidar com isso. Muito bem. Nessa ideia das habilidades sociais e pessoais, observem que aqui ele apresenta as habilidades sociais mais importantes para poder manter uma relação interpessoal saudável e de qualidade. Então, envolve tudo que vocês estão vendo aqui, e eu chamo a atenção para o autocontrole, para a empatia, para a compreensão, para o respeito, para a escuta ativa, para a resolução dos conflitos, para a negociação, né, o que está sendo falado ali, assertividade, comunicação e habilidades expressivas também. Olhando tudo isso, a gente vê muito claramente algumas coisas para a gente, né? A compreensão, o respeito, que a gente sempre ouve, e a gente fica perguntando, oh, eu estou tranquila com isso? Acho que sim. Mas como é que eu estou na perspectiva de ser uma pessoa que auxilia em resolução de conflitos? Eu não preciso nem pensar assim numa resolução, mas como eu sou? Quando uma pessoa vem e conta alguma coisa, assim, começa a falar no grupo, em algo que já começa ali, você já sabe que aquilo ali vai gerar algo negativo na conversa, quem eu sou? Eu sou aquela pessoa que eu vou lá e também falo, isso mesmo, é isso aí, ou eu sou aquela pessoa em que eu vou lá e equilibro o raciocínio, tiro daquela energia numa perspectiva de apagar a fogueira. Eu sempre falo isso, quem eu sou? Eu sou aquela que jogo lenha na fogueira ou eu sou aquela que apaga a fogueira? Isso é uma coisa para cada um se olhar e observar quem cada um é. É lógico que nós estamos falando da gente em situações onde a gente convive em grupos maiores, em grupos menores, no dia a dia com meu filho, meu marido, meu companheiro, meu amigo, etc., no meu ambiente de trabalho. Então, como é que eu estou nessa história? Algo assim muito importante, que eu sou aquela que tem que aprender muito isso, é a chamada escutativa. Eu sei escutar, hoje em dia eu tenho certeza que eu sei mais do que no passado, mas assim, tranquilidade de ouvir e respeitar o que está sendo falado, sem querer impor apenas o meu pensamento. Eu posso mostrar o meu pensamento, mas eu não preciso querer que as pessoas pensem como eu. Eu já quis isso, mas eu não tinha amadurecimento suficiente para compreender que isso é querer muito. E primeiro, literalmente, achar que todo mundo tem que pensar igual e achar que o meu pensamento é o melhor de todos. Mas eu continuo falando o que eu penso, continuo mostrando a minha forma de pensar, mas efetivamente cada um pensa do seu jeito e vamos em frente e respeitamos tudo isso. Então, essa perspectiva é muito importante de eu enxergar aonde eu estou trabalhando. Porque, por mais que eu ache que eu não vou lidar com isso, porque assim, vou lá, vou fazer a ginástica, não sei o quê, eu tenho que ter esse olhar. Eu tenho que ter esse olhar como as pessoas estão. Eu tenho que ter esse olhar como elas conversam.
eu tenho que ter um olhar que eu estou aqui também no propósito de melhorar o bem-estar comunitário. Então, eu tenho que, de certa forma, promover a educação, promover a interação social. Então, são olhares que eu tenho que ter. E aí, aqui eu trago um artigo que é sobre um estudo de caso de avaliação e análise de habilidades e emoções de uma criança de ensino fundamental para apoio educacional e terapêutico. Isso aqui é literalmente estudo de caso de um indivíduo. Vocês também vão falar, mas o que isso tem a ver comigo? Observe. Então, esse estudo ele identifica as habilidades sociais e escolares de um indivíduo chamado Igor, nome fictício, que é uma criança de 8 anos que vive com sua mãe, avó e 2 irmãs de 6 e 12 anos. A mãe diz que ele é bastante agitado, irrita-se facilmente e frequentemente briga com as irmãs. Olha, acredito que talvez muitas pessoas aqui, em algum momento da sua vida, já tenham conhecido algum Igor, com essas características de ser uma criança que briga muito com os irmãos e uma criança que se irrita muito facilmente, é bastante agitado. Então, eu começo a observar como lidar com isso. E aí, o artigo menciona que essa criança, ela tem a tendência em se envolver em vários conflitos com outras crianças, especialmente quando ela é contrariada. Se eu manifestando comportamento agressivo, verbalmente e provocando os outros. Se eu não enxergava algum Igor aqui, talvez eu comece a enxergar mais, não na perspectiva de tudo que está sendo falado, mas, por exemplo, na perspectiva que é uma criança que se envolve em conflitos e, principalmente quando ela é contrariada, se apresentando já mais comportamentos agressivos. E aí, também completando a ideia da criança, mostrando que mesmo que essa criança ela tenha uma boa socialização, seja uma criança bastante comunicativa, é uma criança que se distrai com facilidade. Então, eu também começo a observar, assim, eu posso ter vários indivíduos que eu conheço que se encaixam nessa característica. Então, aqui, de alguma maneira, eu acho que talvez a perspectiva das habilidades sociais não seja o foco, porque é uma criança bastante comunicativa, se socializa com todo mundo, mas quando eu começo a observar esses pequenos detalhes, contrariado, já se torna bastante agressivo, uma criança agitada, etc. tal, eu vejo que essas habilidades sociais e pessoais, elas não foram desenvolvidas no seu todo. Então, existe uma dificuldade de convívio social e que eu preciso ver até onde eu, quanto equipe, tenho condições de trabalhar e melhorar isso, ou identificar algo que efetivamente eu oriente a ida a um psicólogo para que possa ajudar, ou a própria escola. Então, são detalhes que eu tenho, que eu posso perceber com esse conhecimento. Muito bem. Um outro trabalho com essa perspectiva é um trabalho que é relacionado ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais para estudantes da educação infantil. Então, aqui é um artigo mais de revisão, que ele faz uma investigação de artigos e livros sobre o desenvolvimento de habilidades socioemocionais em estudantes da educação infantil, na perspectiva de desenvolver essas habilidades nessa fase escolar. E aí, ele mostra que a criança aprende e desenvolve reconhecendo as suas emoções, além de aprender a respeitar e conhecer as regras de convívio social, mantendo respeito, empatia pelo outro, a partir dessa formação dessas habilidades socioemocionais na educação infantil. Então, por que eu trouxe isso daqui? Eu trouxe isso para mostrar que a gente não está trabalhando com o que se caracteriza de educação infantil, que são as crianças com idade inferior a 6 anos. Mas a gente está trabalhando com uma criança que ela já pode estar dentro da forma como ela foi trabalhada na escola, trabalhada no seio familiar, como essa criança está no seu convívio social, como ela como foram desenvolvidas as habilidades sociais dessa criança até esse momento. E aí,
A partir daqui que eu observe que aquilo ali não é exatamente o que eu quero, que vai falar, é uma criança sem educação, etc, tal, não respeita todo mundo, porque às vezes a criança ela é bagunceira, mas não quer dizer que ela é mal educada. É uma criança que respeita, mas que gosta de fazer bagunça, mas sabe a hora de parar. Então, eu tenho que saber lidar com isso e saber que eu tenho uma responsabilidade para transformar isso dentro do universo que eu estou. Muito bem. Com essa ideia, ainda vem um artigo que fala do uso de jogos digitais para o desenvolvimento de habilidades sociais em crianças autistas, que eu também posso dizer que não é o meu universo, mas vamos ver o que aqui pode trazer para mim de um olhar diferente. Então, ele mostra que os jogos digitais eles podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades sociais de crianças com transtorno do espectro autista, mas também traz um alerta que, mesmo sendo eficaz para o desenvolvimento dessas habilidades, existem algumas limitações e que devem ser controlados. E aí eu posso imaginar que eu tenho uma ferramenta digital que pode ser muito legal para que eu faça uma interação, para que eu faça um trabalho em que eu desenvolva a habilidade social, em que eu promova a inclusão, que eu promova o bem-estar, porque existem ferramentas muito legais para isso, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a clareza de mostrar em que momento eu vou trabalhar com isso, como eu vou trabalhar com isso, não criar um hábito desse tipo de ferramenta, mas não demonizar também esse tipo de ferramenta. E aí também eu posso estar pensando, poxa, mas como é que eu posso trabalhar com isso? Que ideia que eu posso ter com um novo olhar? Então, eu também trago aqui para vocês, a partir de experiências novas, algumas coisas que vocês podem querer trabalhar aí com vocês. Então, aqui eu apresento um outro site que foi desenvolvido sob a minha responsabilidade, que é o MATLAB Bio, que é um universo que conversa com a matemática e a ciência dos alimentos. Aí vocês podem falar para mim, pô, vamos lá, nós estamos aqui no esporte, falando do universo, de entender como é o meu trabalho que eu vou fazer, então por que eu estou aqui brincando com a matemática e principalmente com alimentos? E aí, estou trazendo isso para vocês porque lá tem um jogo digital, que é um jogo que foi desenvolvido por um projeto meu, que se chama Animemática. E que jogo é esse? Ele é um jogo que vocês podem incentivar e brincar com todos os seus alunos de todas as idades, dos 6 até 95 anos, onde esse jogo ele é um jogo onde a pessoa ela observa se ela está se alimentando adequadamente ou não. Como assim? Ela escolhe os alimentos que ela vai consumir num dia. Primeiro ela escolhe um bonequinho, né, um personagem para brincar, que varia de idade. Ela escolhe os alimentos que ela vai consumir durante o dia e ela, no final do jogo, ela consegue ver se ela se alimentou adequadamente ou não, e ela vai aprendendo como ela deve se alimentar na distribuição dos grupos de alimentos. E aí tem os desafios de matemática, mas eles são desafios associados às faixas etárias. Então, a gente pode começar com os 6 anos, que vai ter lá só coisas basicazinhas de operações de adição, e aí dá para todo mundo fazer. Às vezes até eu mesmo erro algumas coisas lá. Mas é um jogo muito legal e eu estou trazendo aqui como uma forma de divulgar também maneiras de ideias que vocês possam conhecer, inclusive os seus alunos. Uma outra ferramenta que pode ajudar nessa perspectiva de habilidades sociais e pessoais, onde eu posso olhar a habilidade de uma forma diferenciada, numa característica, assim, um e-book que foi produzido durante um outro projeto, que é a partir da capacidade que a pessoa tem de produzir coisas, ser um artesão. E nós temos aqui, pensando no grupo de idosos, talvez pessoas que façam coisas incríveis e que ela, com isso, possa até promover uma pequena troca, um meio que vocês possam sociabilizar a partir do que cada um produz. Uma outra ferramenta que pode ajudar aí na ideia de vocês também é um outro e-book criado num outro projeto que envolve cultura, tradição e inspiração na temática do Natal, dentro da nossa cultura
afro-brasileira. Então, ele é bem interessante também, que podem trazer ideias legais para vocês de trabalhar e fazer esse movimento para integrar mais, promover mais a interação e a integração dos seus alunos. E aí, o último grupo que a gente vai explorar aqui, que a gente separou, é o grupo das alternativas saudáveis. Quando eu olho essa perspectiva de alternativas saudáveis, eu olho essa perspectiva, ele ali está perguntando alternativas saudáveis para os jovens em situação de risco, mas eu olho isso de uma forma mais ampla, numa perspectiva da saudabilidade associada também à saúde. E até nessa ideia de alternativas saudáveis para retirar os indivíduos, os jovens de situação de risco, eu primeiro tenho que conhecer o que leva a isso, né? Então, assim, conhecer, no mínimo, o que é uma estrutura de corpo humano numa ideia de saúde, e aí como isso impacta, e o que leva a um movimento desse que está associado ao aspecto emocional, mas o meu foco nesse momento aqui é um foco ligado à ideia de saudabilidade. E aí eu preciso conhecer o que é o corpo, conhecer como isso aqui trabalha associado ao meu trabalho. Então, aqui eu também faço a divulgação de um e-book produzido agora pela Karine, que faz parte do grupo aqui dos alunos da equipe da Unirio, que é supervisionado por mim, que é um e-book que fala sobre o impacto do esporte em cada sistema do corpo humano. Convido vocês a conhecerem esse também, e divulgarem isso para os seus alunos, que é um material muito legal, que vocês podem usar como ferramentas para fazer todo esse trabalho que nós estamos falando de inclusão, de bem-estar, de habilidades pessoais e etc. e tal. E o outro e-book também divulgo aqui, produzido também por uma discente, a doutoranda Adriana, também da equipe da Unirio, supervisionado por mim, Energia em Movimento, Alimentação, Esporte em Harmonia, onde ela mostra a importância da alimentação, o que necessita de energia para promover a movimentação associada, né, ao esporte. Muito bem. E aí, para finalizar aqui a nossa apresentação, eu vou falar com os senhores sobre o meu trabalho, o meu olhar. Então, como é que eu me enxergo nesse universo, e os senhores vão entender por que eu estou também trazendo isso nesse universo associado a esse projeto social que todos nós aqui fazemos parte. Então, uma das coisas, assim, um dos meus propósitos, além de eu já ter mencionado, de querer ter as crianças, os idosos no ambiente da universidade, fazer um trabalho lá, desenvolver algumas atividades que a gente vem desenvolvendo com os alunos, um dos meus propósitos nesse projeto é avaliar o impacto do projeto na saúde do beneficiário. Isso foi algo que eu já tive a oportunidade de fazer num outro projeto, mas de uma maneira mais limitada, e que eu espero que nesse a gente possa fazer efetivamente analisando o impacto. Eu não sei se os senhores conhecem, todos os senhores aqui conhecem a tabela de classificação do estado nutricional dos indivíduos, e nós temos diferentes tabelas de acordo com a idade. Então, aqui a gente tem a tabela que mostra o estado nutricional com idade inferior a 20 anos, onde nós temos as diferenças dos estados nutricionais, variando da magreza acentuada à obesidade grave, e aqui nós temos as tabelas associadas ao estado nutricional dos indivíduos com idade superior a 20 anos. Então, nós temos de 20 a 60 anos variando de obesidade, baixo peso, e acima de 60 anos de baixo peso a sobrepeso. Muito bem. Nesse trabalho que eu fiz, que está em processo de publicação, por isso que eu não botei a referência, ele já está sendo submetido, foi de um projeto que eu participei e que ele avaliou o estado nutricional de 1.589 indivíduos que estavam fazendo parte do projeto, de diferentes faixas etárias, os senhores observam aqui, desde 6 anos acima de 60, efetivamente no mesmo universo que nós estamos trabalhando,
de diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, região do Meia, e outras cidades fora do Rio de Janeiro. E os senhores observam que nós encontramos os limites superiores e inferiores, no caso, o limite inferior associado a... Não, também superior e inferior, associado às diferentes faixas etárias, desde magreza e baixo peso até obesidade e sobrepeso, no caso, acima de 60 anos, ele não coloca obesidade. Então, isso mostra que a gente tem um universo muito distinto dos indivíduos que estão ali e, efetivamente, conhecendo esse universo, a gente pode fazer um trabalho em que a gente, não tanto de individualização, mas que a gente possa ter uma resposta melhor individual. Então, o meu propósito para que eu possa ver o impacto do projeto na saúde do beneficiário, eu preciso conhecer o estado nutricional desse indivíduo no início do projeto, assim, antes, né, tipo, considerando como antes de começar a fazer as atividades físicas, e aquela medida que eu mostrei para vocês é uma das medidas utilizadas para fazer é um parâmetro utilizado para fazer o estado nutricional, que não é um dos mais recomendados, mas ainda é um dos mais utilizados, porque a partir da data de nascimento, que a gente define a idade, o peso e a altura, a gente consegue ter uma noção do estado nutricional do indivíduo, e eu sei que os senhores têm uma ficha de credenciamento de cada indivíduo. Acredito que hoje em dia já esteja tudo digitalizada. Então, ter essa ficha preenchida e o senhor Davi, a senhora Luane, poder disponibilizar essa base de dados, faz com que seja possível a gente poder, no caso, dentro do que eu me propus a fazer, estabelecer o estado nutricional desses indivíduos por polo e passar para vocês terem uma noção desse universo. E quando for lá pelo último mês do ano, a gente novamente buscar a medida de peso e altura. Ah, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem pessoas que vão lá medir e pesar. Não, mas as pessoas, elas podem preencher isso na ficha com informações que elas têm como buscar na UPA, mesmo que não seja a mais precisa, dá para que os senhores tenham uma percepção do estado nutricional dos polos que estão sendo trabalhados. As pessoas podem, os profissionais com certeza vão dizer, mas a gente consegue ter essa percepção visual. Acredito que absolutamente associado a sobrepeso e obesidade, mas nem sempre associado ao estado de magreza, que pode mascarar muito a ideia, e aí a gente poder trabalhar, né, com o impacto da energia para isso. E eu tendo esses valores antes e depois, efetivamente a gente tem como fazer uma análise e mostrar que a partir de todas as respostas que a gente espera do projeto, a gente também pode mostrar como é que isso impactou no estado nutricional, se houve uma tendência a uma melhora do estado nutricional desses indivíduos. E para isso eu preciso contar com vocês, e eu pergunto aqui se eu posso contar com vocês para isso. E eu espero que sim. Aqui eu tenho as referências bibliográficas disponibilizadas, que foram utilizadas durante a nossa apresentação. Quero dizer para vocês que esse trabalho ele já está disponibilizado aqui. Na verdade, ele estava programado para estar disponível às 10h45, então nós já passamos desse horário. Ele já está lá no site. Eu fiz uma gravação, essa palestra que eu dei, ela já está lá disponibilizada no site. Eu fiz uma gravação prévia. 90% do que está sendo falado aqui provavelmente é o que vocês vão ouvir lá. Então, peço aí a Luane e ao senhor Davi que possam, por favor, repassar, né, esse QR Code aí, se conseguirem puxar agora, repassar o QR Code. Aí os senhores estão vendo aí o que está sendo desenvolvido lá, passar o QR Code para que as pessoas que não puderam participar possam participar. Nesse canal, que é um canal que eu desenvolvo e tenho há muito tempo, existem várias palestras lá que já foram veiculadas com temáticas afins, por exemplo, mitos e verdades da nutrição esportiva,
hidratação, então vocês têm várias coisas que possam interessar a vocês. Obviamente, vocês gostando do que tem lá no canal, eu incentivo e agradeço que vocês possam se inscrever. É um canal que não monetiza nada, eu não ganho nada com isso, mas é apenas para divulgar o conhecimento, que esse é o propósito do canal, disseminação do conhecimento, sempre na temática da ciência dos alimentos e da nutrição. E hoje em dia também da matemática. Agradeço a vocês aí a atenção e até a próxima.